Olá a todos, cumprimento meus irmãos e irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para um estudo bíblico da EBD. Um novo trimestre se inicia, onde na classe dos adultos estudaremos sobre a carta aos Efésios, sobre o seguinte título: A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa é a nova revista. Então, vamos para a lição de número 1, que está intitulada Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O comentarista desta revista, deste trimestre, é o pastor Douglas Batista. E vamos iniciar com o texto áureo. Em Efésios capítulo 1, verso 2, acompanhem comigo. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe ela está em dois textos. Eu irei ler só o primeiro e irei falar o segundo para os irmãos poderem ler também nas suas casas. O primeiro está em Efésios capítulo 1, apenas o verso 1 e 2, que diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O segundo texto está lá em Atos 19, do verso 1 ao 7, mas eu sugiro aos irmãos que leiam Atos 18, do 18 em diante, e o 19 inteiro, para que os irmãos tenham uma noção melhor do contexto da chegada de Paulo na cidade de Éfeso, né? Vamos para a introdução. Irmãos, a epístola aos Efésios ela é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição nós estudaremos os aspectos introdutórios, né? E as principais abordagens doutrinárias. Então, se trata de uma lição meramente introdutória, mas muito útil para o entendimento de todos os temas e assuntos que nós discorreremos sobre todo o trimestre. Então, logo no ponto 1, nós vamos falar sobre a autoria e sobre a possível data da composição dessa carta. Conforme de costume na época, o autor ele já inicia a carta declarando a sua identidade. Isso a gente vê logo no início, no verso 1, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. No capítulo 3, verso 1, nós vemos mais uma vez Paulo ali se declarando como o escritor daquela carta. O livro de Atos, irmãos, ele menciona que Paulo se chamava Saulo. Era um nome hebraico, mas que ele também era conhecido por Paulo. Isso está lá em Atos 13:9. Então Paulo não era Saulo que se transformou em Paulo. Não teve o seu nome mudado. Ele tinha um nome hebraico, pois ele era judeu, mas ele também era conhecido como Paulo, porque ele tinha cidadania romana, ele tinha essa dupla cidadania. O seu nome possivelmente é uma homenagem ao primeiro rei de Israel, rei Saul, pois os dois eram da mesma tribo, os dois eram da tribo de Benjamim. Um detalhe muito importante e relevante é que na maioria das suas cartas Paulo ele reivindica a sua autoridade apostólica, porém com a seguinte ressalva: sou apóstolo, mas pela vontade de Deus. Isso está logo no verso 1 que nós acabamos de ler. Isto é, não escolhido por homens. Ele não se autodeclarou apóstolo. Não foram outros homens quem deram esse título a ele, mas ele foi chamado pelo próprio Deus. Ele era um apóstolo autêntico. Um detalhe também muito importante que nos apontará a situação em que Paulo escreveu essa carta é o fato de que Paulo, no capítulo 3, verso 11, se diz o prisioneiro de Jesus Cristo.
No capítulo 4, verso 1, ele diz: o preso do Senhor. E no capítulo 6, verso 20, ele diz: o embaixador em cadeias. Todos esses aspectos juntos indicam de maneira textual que essa carta provavelmente foi escrita de uma prisão. E não à toa, os estudiosos das cartas paulinas a colocam, junto com outras 3, no que é denominado de as cartas da prisão, que são Filipenses, Filemon, Colossenses e Efésios. Então, possivelmente, muitos acreditam que ela foi escrita numa das prisões em Roma, por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. E a síntese do tópico primeiro é que o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios. E sua data de autoria se dá por volta de 60 a 62 depois de Cristo, durante a sua prisão em Roma. Há uma discussão num campo acadêmico sobre o local e a data, mas majoritariamente é aceitado a cidade de Roma como local e a data entre 60 e 62. Ponto 2. Destinatários. Para que cidade foi enviada? Como era esta cidade? E como era a igreja em Éfeso? A cidade de Éfeso, ela foi fundada por volta de 1050 a.C. Rapidamente ela se tornou um grande centro político, comercial e religioso, devido a ser uma cidade litorânea e portuária. O seu porto desaguava no mar Egeu. Então, cidades portuárias na antiguidade tinham uma grande facilidade para se tornarem grandes centros políticos, religiosos e comerciais. E foi assim que aconteceu com Éfeso, ao ponto de Éfeso se tornar uma metrópole na sua época, com quase meio milhão de habitantes. Ela também tinha um anfiteatro que era um dos maiores da antiguidade, que abrigavam 25 mil espectadores. Outro aspecto muito interessante a nós notarmos na cidade de Éfeso é a sua religiosidade. Em Éfeso abrigava o templo de Ártemis, ou de Diana para os romanos, que era conhecida como a deusa da fertilidade. Era um grande templo, grande e muito bonito, ao ponto de ser considerado uma das 7 maravilhas da antiguidade. E a economia da cidade girava em torno disto. Ela dependia de milhares de turistas que sempre estavam ali em Éfeso para conhecer aquele grande templo, né? Além do mais, muitos ourives, que eram profissionais que mexiam com metais como ouro e prata, eles faziam pequenos nichos e possivelmente também imagens da deusa Ártemis para ganharem dinheiro desta forma. Então, muito do comércio, da economia da cidade de Éfeso girava em torno da idolatria que ali se tinha. Por isso, a pregação de Paulo do Evangelho, um evangelho que não admite a idolatria, desencadeou um grande alvoroço. Isso nós vemos em Atos 19, do verso 27 ao 29. Um ourives chamado Demétrio cria um grande alvoroço por conta da pregação de Paulo. Porém, apesar de tudo isso, a igreja cresceu. Apesar de toda a oposição, Paulo passou ali quase 3 anos. Logo quando ele chega lá, ele encontra discípulos, 12, né, para ser mais preciso, e ele os batiza nas águas e os conduz a receber o batismo no Espírito Santo com evidência do falar em línguas. Isso está em Atos 19, 5 ao 7. Depois ele vai em seguida evangelizar os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, porém os judeus resistiram muito à ministração ali de Paulo, e Paulo se volta mais aos gentios. Ele aluga um salão na escola de Tirano e passa ali mais de 2 anos ministrando o evangelho aos gentios, né? Então a igreja cresce, e a igreja teve também grandes líderes.
Possivelmente a igreja ela foi fundada por Priscila e Áquila, depois ela foi fundamentada e doutrinada por Paulo. Mas ela também teve a Timóteo como um dos seus pastores. Isso a gente vê lá na epístola a Timóteo, na primeira, capítulo 1, verso 3. O apóstolo João também foi um dos pastores desta igreja. E um bispo grego também a pastoreou, um bispo grego chamado Irineu. E aí logo depois nós vemos a saudação a esses irmãos, né, a essa igreja de Éfeso, né? É uma das saudações mais breves dentre os escritos de Paulo, né? Ela se dirige aos santos e fiéis em Cristo. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Eu sei que muitos cristãos têm uma certa dificuldade em aceitar este nome que a Bíblia se descreve aos cristãos, santos, né? E essa dificuldade, irmão, se dá por não entendermos bem o que a Bíblia quer dizer com santos. A Bíblia não quer dizer com santos, quando destinado a nós, seres humanos, impecáveis. Não, santo não é impecável. A Bíblia, quando fala a homens que eles são santos, como Paulo escrevendo aos homens e mulheres de Efésios que eles são santos, está dizendo que eles são separados para Deus. Então, se você, assim como eu, é separado para Deus, você é santo, meu irmão, você é santo, minha irmã. É claro que ele tem uma outra conotação quando ele é empregado para se referir ao nosso Deus. Nosso Deus é santo, no sentido de que ele é distinto de qualquer outra criatura, de qualquer outro ser, de qualquer coisa que tenhamos conhecimento. Tem essa conotação de distinção, de uma separação muito distinta, né? É interessante nós notarmos que Paulo ele escreve aos santos, que estão em Éfeso, e aos fiéis em Cristo Jesus, mostrando aí que o cristão ele tem uma dupla cidadania. Ele está em Éfeso, mas ele está em Cristo Jesus. Temos deveres como cidadãos terrenos, mas a nossa pátria não é aqui. Somos peregrinos. Então, a síntese do tópico, ela vai nos dizer que essa epístola ela era considerada uma carta circular, dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Ou seja, apesar dela ser destinada primariamente a Éfeso, ela foi considerada uma carta circular para todas as igrejas da Ásia Menor, porque ela tem um caráter muito universal. Apesar dela aparentemente tratar de algumas questões específicas, as suas aplicações elas servem tanto para todas as igrejas primitivas como para nós, no pleno século XXI, para as nossas igrejas. Então daí a importância de nós estudarmos esta carta. Vamos concluir agora, indo para o último ponto, fala sobre o propósito e a mensagem. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras cartas de Paulo, mas observando as ênfases que Paulo dá, talvez sejam soluções a problemas que a igreja de Éfeso estava enfrentando, como por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico, né, permeado por religiões de mistério e ocultismo, assim como também de magia negra. Por isso nós vemos uma ênfase de Paulo no capítulo 1, verso 20 ao 22, quanto a Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, estar no controle do universo, mostrando para aqueles que estavam vindo de religiões do ocultismo que não são entidades, não são mistérios ocultos apenas a alguns que regem o mundo, mas sim o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também é possível nós observarmos uma ênfase do apóstolo ao passado dos cristãos de Éfeso. Era um passado marcado por imoralidades e bebedeiras, mas agora que eles foram salvos, agora que uma graça imerecida os abraçou, eles deveriam adotar um novo estilo de vida. Uma outra preocupação que também se destaca de Paulo na carta é com a unidade e a paz entre judeus e gentios. Paulo ele mostra que assim como para o nosso Deus não há divisões étnicas, para nós também não deve ter esse tipo de divisão. Então, nós vemos que o propósito de Paulo nessa carta é um propósito pastoral, de aconselhar uma igreja e os seus fiéis, né?
A mensagem. Qual que é a mensagem dessa epístola? Ela gira em torno de dois eixos temáticos. Jesus Cristo a cabeça e a igreja o corpo. E a partir disso ela tem vários desdobramentos da sua mensagem, como por exemplo, no capítulo 1 nós vemos Paulo entoar um lindo hino de louvor pela graça de Deus imerecida. No capítulo 2, nós já vemos ele falar da condenação do ser humano. Para quê? Para dar maior ênfase à graça divina. Pois uma vez que Paulo diz que estávamos mortos em delitos e pecados, filhos da ira, que estávamos condenados, quando nos deparamos com o amor e com a graça de Deus, louvamos com muito mais intensidade. Daí nos vem a importância de toda vez que falarmos sobre o amor de Deus, falarmos também da condenação dos seres humanos. Aí depois nós vemos Paulo falando sobre a unidade da igreja, né? E no capítulo 4 ao 6 vemos aplicações mais práticas, como Paulo nos exortando a vivermos como Cristo. E ele começa falando do respeito e o amor no lar. Paulo ele destaca a importância do cristão demonstrar respeito e amor por aqueles aos quais convive. Por um lado, por exemplo, as esposas elas devem respeitar, ser submissas aos seus maridos, os filhos devem honrar os pais e os escravos devem obedecer aos seus senhores. Mas, em contrapartida, os homens devem amar suas esposas assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou, amor sacrificial. Os pais devem disciplinar os filhos, porém com mansidão. E os senhores devem ser bondosos com os seus escravos. E por fim, Paulo conclui no capítulo 6 dizendo que tudo isso é uma guerra espiritual contra principados e potestades malignas. E é uma guerra espiritual que não venceremos com nossas próprias forças, mas sim confiando em Deus e se revestindo de toda a armadura que vem dele, uma armadura espiritual. E Paulo conclui dizendo, tudo isso devemos fazer permanecendo firme na oração. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê graça para aprendermos muito com o estudo dessa carta. Leia a epístola aos Efésios, é uma epístola de 6 capítulos, dá para você ler numa sentada, leia 1, 2, 3 vezes, leia e estude a revista e todos os subsídios que temos disponibilizados, e que Deus em Cristo nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.